Olá, seja bem-vindo ao programa Milho Plus. Hoje nós vamos conhecer os impactos da alíquota zero para a importação de milho de países fora do Mercosul. O meu convidado é o Carlos Vaccaro, representante da Associação de Empresas Cerealistas do Brasil, a ACEBRA. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo, é uma satisfação falar com você. Olá, tudo bem a todos que nos ouvem? É uma alegria também poder aqui trocar algumas ideias e também colocar um pouco do que a ACEBRA está vendo sobre essa redução da alíquota zero, fora dos países do Mercosul, é lógico. Claro. Ô Carlos, eu já começo te perguntando quais são os impactos de zerar essa alíquota para os produtores aqui do Brasil? Olha, hoje até é difícil falar sobre os impactos, porque hoje fazer planejamento a longo prazo até é difícil. Hoje nós estamos com a colheita aqui no Centro-Oeste, vai começar, a segunda safra vai começar logo a colheita, já se sabe praticamente de quanto irá ser produzido. O grande problema é saber quanto realmente nós vamos exportar. Existe uma previsão hoje de 38 milhões de toneladas a serem exportadas. Se isso realmente se confirmar, e a safra aqui, entre a primeira e a segunda safra, já se fala em torno de 110 milhões, vem reduzindo a partir dos problemas climáticos que estamos tendo, principalmente na segunda safra. Já tivemos na primeira, já foi conhecido, mas na segunda safra ainda há riscos para novas reduções se o clima permanecer como está agora, né? Então, se nós exportarmos 38 milhões com o consumo que nós temos hoje de em torno de 76 milhões de toneladas aqui internamente, nós podemos sim ter que, talvez lá no final do ano, importar milho. Então, para o produtor que aposta, principalmente aquele produtor capitalizado, que aposta numa remuneração melhor no milho, na entre-safra, que seja ali de agosto a dezembro, pode ser que esse preço não seja atingido pela importação do milho. Mas, acima de tudo, nós temos que pensar que ainda o milho brasileiro é um dos milhos mais baratos que temos no mundo. Então, não há muito espaço para redução dos preços internamente. Então, acredito que o grande beneficiário de toda esta cadeia passa a ser o consumidor final. O produtor, eu acredito que não vai ter muito impacto pela situação que nós encontramos hoje no mundo, pela situação de falta de milho no mundo, pelos problemas que nós temos da guerra Rússia e Ucrânia. Então, eu acredito que internamente o produtor brasileiro não será muito afetado. Ô Carlos, agora uma questão também interessante, né? O governo faz essas medidas aí para tentar conter aí a inflação e também para assegurar um pouco os preços. É uma medida cabível no entendimento de vocês aí da SEBRA, ou ela não vai resolver muito essa questão aí de inflação e também de redução de preços? Eu acredito, assim, acreditamos, né, que ela pode barrar novos aumentos, né? Se nós olharmos, quando chegamos na entre-safra, e tivermos uma dificuldade de originação de grão aqui dentro do país, porque muitos agricultores seguram ainda para vender na entre-safra, o mercado de importação com alíquota zero pode favorecer principalmente os estados do Norte e Nordeste, né? Porque a gente sabe que esses estados são abastecidos pelo Centro-Oeste brasileiro, e hoje o frete não se fala menos de 20 a 30 reais a remoção deste milho para os centros consumidores. Então, a importação ela pode ser benéfica no ponto de segurar novos aumentos da formulação da ração, e isso impacta seguramente para o consumidor final. Quer dizer, se nós conseguirmos segurar os preços dos alimentos, dos frangos e sim toda a cadeia de proteínas, consequentemente este preço não será repassado ao consumidor final. Então, o grande beneficiado dessa alíquota zero, realmente eu acho que o governo está certo em segurar a inflação, porque nós precisamos que o povo brasileiro consiga comer. E nós temos, como produtor também, a consciência que a gente precisa que o consumidor brasileiro adquira os nossos produtos.
E o milho é a matéria-prima principal para a formulação das rações para alimentar os animais e aves. Agora, uma outra questão também interessante, ô Carlos, é que nós vivemos um momento de muita incerteza relacionado à safra. A safra de verão, a gente sabe que praticamente foi zero nas regiões sul e também no Mato Grosso do Sul ali, ficou muito abalada depois daquelas intempéries climáticas que aconteceram, principalmente aí a estiagem. Agora, para a safra de inverno que está chegando, o milho segunda safra, a gente tem aí a questão também de possíveis geadas que podem impactar. Já foram até descartadas, mas não deixa de trazer preocupação também para o produtor. Então, no entendimento de vocês, esse zeramento de alíquota, ela pode beneficiar lá na frente, caso seja necessário adquirir mais milho aqui para o Brasil? Sim, é uma alternativa. Na verdade, toda a agroindústria, no momento que vai adquirir produtos, vai fazer a conta. O que é mais viável? Importar milho ou aumentar o preço pago aqui ao produtor? Então, não se descarta a hipótese de que a região sul também possa importar milho, porque nós, aqui, a região sul, ela importa milho do Mercosul. E o Mercosul, pelo tratado que existe, já é alíquota zero. Mas abre a possibilidade de importar do mundo todo. Mas quando a gente for olhar para o mundo todo, se encontra uma dificuldade de adquirir milho também, porque aqueles países que eram atendidos pela Ucrânia, hoje a gente sabe que muitos desses países vão ter que procurar outra fonte para adquirir. E o Brasil, a Argentina, enfim, esses países estão no radar desses países que importavam, teoricamente, da Ucrânia e próprio da Rússia, terão que procurar outras fontes. Aí há uma disputa muito grande. Mas também, em relação, a gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, por isso que é muito difícil hoje a gente prever o futuro, né? Se o dólar continuar baixando como está agora nos últimos dias, pode ser que lá na frente abre-se uma janela interessante para importar milho. Então, eu acho que mais justo do que nada, as agroindústrias estão atentas a esse movimento e podem sim importar tanto aqui no sul como também nos estados do norte e nordeste. Ô Carlos, e como que o setor recebeu essa notícia aí de zerar essa alíquota de imposto de importação? Foi bem recebido pelo setor? Essa medida agradou aí a todos? Claro, nem todo mundo agrada quando existe uma movimentação de alíquota, né? Tanto pode ser como para mais ou para menos, sempre há um descontentamento. Mas em termos dos produtores rurais no Brasil, como a Sebra também, entende que ela não trará grandes prejuízos, né? Porque ela é temporária, é até 31/12. Então, nós vamos, quando começarmos a jogar a segunda safra no mercado, aliás, a primeira safra que nós vamos plantar agora em setembro, quando nós entrarmos com a segunda safra, com a primeira safra, não teremos mais essa alíquota zerada, né? Agora, com a segunda safra, que vai ser colhida agora em junho, julho, enfim, muito desse milho já está comercializado, né? O milho comercializado tanto para exportação como para as indústrias de etanol no centro-oeste já tem adquirido um grande volume. Então, o impacto não será muito grande para o produtor. Então, nós vimos com bons olhos essa medida do governo para que a gente também não tenha uma inflação muito alta e também não encareça mais ainda as carnes, principalmente de frango, que é a comida principal na mesa do consumidor brasileiro. Com toda certeza, né, Carlos? Agora, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho desse cenário aí que nós estamos enfrentando, que é um cenário de guerra. Como ele pode impactar diretamente aqui no nosso setor, que depende tanto assim desses grãos aí para elaboração de ração, que depois vai gerar outros alimentos que são as nossas proteínas. De que forma isso pode impactar? Porque até então, apesar de ser baixa aqui a nossa produção, ela vai atender o mercado. Existe também aí, dentro dessa visão de vocês, a possibilidade de queda de mercado daqui para o futuro? Como é que vocês estão analisando essa questão? Nem falo queda de mercado, mas queda de produção mesmo de fato. Existe essa possibilidade? Sim, a possibilidade é real, né? Após o início da guerra, os fertilizantes tiveram aí em torno de 40% de aumento, e isso impacta diretamente no uso para os agricultores.
Então, agora, para a formação das próximas safras, principalmente se nós olharmos as primeiras safras de plantado, agora vai ser a do trigo, né? O trigo tem subido muito no mercado externo, mas, consequentemente, quando nós formos fazer os cálculos para plantar a safra de trigo, nós vamos ter um problema pelo custo hoje dos fertilizantes. Então, o que está ocorrendo hoje no mercado? Uma menor adubação, tanto na base como também os nitrogenados. O pessoal está reduzindo. E veja bem, quando nós vamos falar para o milho, primeira safra, que principalmente quem faz a cultura de milho na primeira safra, ele usa uma vez aquela área por ano. Ele não consegue fazer duas lavouras no mesmo ano. Então, o que está acontecendo agora? Os produtores de milho primeira safra estão reduzindo o plantio, porque milho primeira safra tem que ser muito bem plantado. Eles têm que usar uma tecnologia muito grande, porque ele não consegue usar baixa tecnologia, porque ele faz uma lavoura só em cima da mesma área. E aí ele precisa investir com sementes de qualidade e com adubação pesada. Mas os custos estão muito grandes. Então, por isso que hoje o agricultor tem reduzido o plantio da primeira safra. Então, a gente percebe que a primeira safra vai ser drasticamente reduzida, mas o que a gente entende é que a segunda safra no Brasil, ela tende a crescer cada vez mais. Por quê? Olha bem, quando nós plantarmos trigo aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós conseguimos fazer a lavoura de soja, então nós fizemos lavoura de trigo e lavoura de soja no mesmo ano, em cima do mesmo hectare de terra. Quando nós falarmos segunda safra de milho, este agricultor faz soja e faz milho na segunda safra de milho. Com isso, ele usa o mesmo pedaço de terra, o mesmo hectare, ele faz duas culturas no mesmo ano. Então, há um ganho muito relevante nisso. E por que aumenta a segunda safra, no modo geral, cada ano vem aumentando mais? Porque ele pode usar um milho de menos tecnologia, com menos adubação, mas aumenta a escala, aumenta cada vez mais o plantio. Então, nós podemos ter, no próximo ano, uma redução, que é o nosso entendimento, no milho primeira safra, e um aumento de área na segunda safra de milho, mas usando menos tecnologia. Que nós formos olhar pela produtividade, de repente, nós podemos ter a mesma quantidade este ano. E o fator relevante, por exemplo, este ano, que é o mais agravante, que nós começamos a anunciar a produção de milho aqui no Brasil em torno de 116 milhões, trouxemos para 112 e hoje já se fala em 110 milhões de toneladas. Quer dizer, nós estamos diminuindo dia a dia a produtividade do milho no Brasil. E isso pode ter um impacto maior lá no final do ano. Pois é, por que foi diminuído tanto assim? Pode ser atribuir isso ao custo elevado de produção, porque tem um estudo do CPEA que saiu agora bem recente, que ele coloca aí que o custo aumentou em 36%, o custo de produção de milho, principalmente aí nessas culturas de segunda safra. É mais ou menos nessa linha que vocês pensam também que pode ter uma diminuição na primeira, que você disse para a gente que é mais importante ainda, mas ela acaba sendo mais cara do que a segunda? Sim, a primeira safra ela já está praticamente, vamos dizer assim, estabelecido um corte aí de 20% a 25% de redução de plantio, justamente pelo custo, né? Como eu falei, quem planta a primeira safra de milho, ele não consegue tirar o milho, né, e plantar uma outra cultura. Se plantar é muito arriscado, então o ganho dele tem que ser na primeira safra de milho. E para ter ganho, ele tem que investir muito. Ele tem que usar uma adubação pesada de base e depois mais um nitrogênio também, com duas aplicações de 200 a 400 kg de nitrogênio. Então, quer dizer, o custo dessa lavoura está muito grande e o risco ele passa a ser enorme. Hoje, principalmente essas regiões do sul que plantam mais a primeira safra, tiveram problema de estiagem. Então, o produtor está descapitalizado. Então, ele prefere arriscar menos numa cultura cara, que é o milho, e passa a plantar trigo. O produtor, ano passado, nós tivemos aqui uma excelente safra de trigo, né? Ele
muitos deles salvaram a semente de trigo e conseguem fazer uma cultura de trigo com menos adubação, com menos custo. Então, ele deixa de plantar milho, que não é nada bom, né, para o país, enfim, mas ele vai plantar trigo procurando menos investimento e menos riscos. Ô Carlos, agora você falou dessa questão do custo de produção. A gente já sabe que é difícil e é um gargalo aí dos produtores. E agora, como passar por cima da questão climática? Que não tem como, é uma indústria a céu aberto, como a gente sempre diz por aqui, mas como o produtor tem que fazer para passar por cima disso? Porque também não dá para você prever quando vai chover e quando não vai chover, né? Às vezes tem uma previsão muito boa, mas na prática ela acaba não vindo. Isso também é um gargalo hoje aí dos produtores de milho? Sim, com certeza. Por isso que o risco é muito grande, né? Hoje você vai fazer uma lavoura de milho, ela custa em torno de R$ 10.000 por hectare. Então veja que o investimento é muito grande. Claro, hoje a gente, ou menos como empresas, né, como a Sebra, orienta todos os agricultores que façam seguro. É muito arriscado hoje fazer uma lavoura de milho com seguro, sem seguro. Então tem que fazer seguro para poder, ao menos, garantir uma produtividade que ele não tenha muitos prejuízos. Mas, claro, o agricultor hoje vê, pelo cenário que vê, custo relevante, custo de plantio, custo de mão de obra, custo, quer dizer, vários custos subindo. Então, o produtor hoje ele também tem medo, também. Por isso que há esta grande redução de plantio de milho na primeira safra. E vou dizer, a segunda safra, o produtor vai cada vez plantar mais. Vai plantar cada vez mais milho, porque ele pode fazer essa lavoura com menos tecnologia, com menos adubação, porque quem planta a segunda safra já planta o soja bem, já planta o soja, vai buscar a renda dele praticamente no soja. E a segunda safra de milho, ela passa a ser uma alternativa. E o milho tem trazido bons resultados nos últimos anos, mesmo com não usando muitas tecnologias, os produtores que fazem a segunda safra têm ganhado dinheiro pela liquidez que o milho existe agora, né? Diferente dos muitos anos atrás, aí que não existia liquidez. Então, há uma tendência assim da primeira safra, já é consumado o caso, da redução de plantio, em torno de 20% a 25%, e a segunda safra a gente acredita que vai, ano a ano, ganhando mais área, mais espaço no plantio. Com certeza, né? Nós estamos mostrando aqui na Agromais, conversando com diversas instituições para saber o que elas esperam aí do próximo Plano Safra. Vocês também têm algum tipo de demanda que precisa ser atendida aí para beneficiar esses produtores de milho? Olha, o grande problema hoje que a gente vê no próximo Plano Safra é o aumento do juros, passa a ser aumento do custo das lavouras. Então isso é inevitável. E essa demora que existe aqui ainda, principalmente no sul aqui, demora de liberação dos financiamentos tem causado muita preocupação. Hoje o agricultor comprou os insumos, né, mas não está conseguindo honrar com seus pagamentos porque ainda não saiu, não foi liberado o dinheiro. Acredita que agora que no novo plano safra, aí o governo vai liberar, mas a preocupação é quanto vai ser o juro. A gente já sabe que o juro vai ser bem maior do que era, isso traz uma preocupação muito grande ao produtor, porque os custos aumentam cada vez mais e os riscos consequentemente, né? E a gente não sabe hoje o preço futuro do milho ainda está aquém do que é necessário para cobrir os investimentos nas lavouras. Então todos os problemas são colocados na mesa. O que vale a pena, né? Investir na cultura do milho ou reduzir e tal. Então o produtor hoje faz muito cálculo, mas é extremamente fundamental que o governo libere o quanto antes os recursos para que o agricultor possa cumprir os seus compromissos, porque, como falei, muitos agricultores já compraram os produtos, os insumos, e não estão conseguindo honrar no prazo estipulado. Nós acreditamos, sim, o governo deverá liberar os valores, né? É uma questão de tempo, mas com o aumento dos custos financeiros. Ô Carlos, a gente sabe hoje que o custo dessa produção, ela 33% ela para o produtor é custeado aí pelo Plano Safra, para aqueles que fazem a adesão, os outros 33 vêm do próprio bolso deles, os outros 33 ele corre atrás para fazer alguma forma aí de completar os 100% aí dessa matemática tão difícil que é produzir. Mesmo com tanta tecnologia, com tanto incentivo, com tantos meios de se produzir com segurança, você acredita que ainda falta
algum tipo de política para dar mais sustentabilidade para o produtor, para ele continuar produzindo e ter tranquilidade, passando por cima dessas adversidades climáticas, por essas questões de guerra e por tantas outras intempéries que ele pega aí ao longo da lida, ao longo da safra, para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade? A gente sabe que tem rentabilidade, mas o produtor também quer ter aí um pouco de paz para produzir, né? É difícil até falar, né? Porque se tu for ver hoje, o produtor rural é uma empresa. Ele tem que ser considerado como uma empresa. E todas as empresas, independente de qual o setor, existem as suas peculiaridades, as suas adversidades, vamos dizer, no decorrer do ano. Nenhum ano é igual ao outro. Claro, os agricultores têm um problema maior que depende muito do clima. Esse é o grande desafio hoje do produtor. Por isso que se fala hoje que fazer seguro das lavouras é imprescindível. Tem que fazer seguro, senão o agricultor pode jogar fora todas as suas economias num ano só. E, com certeza, hoje o governo é parte importante no financiamento das lavouras, mas o que a gente tem visto? Que cada ano o governo não vem acompanhando o volume de recursos que os agricultores precisam fazer para fazer suas lavouras. Então, cada vez mais o agricultor está pegando, usando empresas privadas, ou cooperativa, ou cerealistas, enfim, ou trades, para financiar as suas lavouras, porque o governo não tem condições de atender a todo mundo. Então, quer dizer, o agricultor busca um pouquinho, talvez, do banco, né, via governo, um pouco, como você falasse, um pouco de recurso próprio, mas cada vez mais o setor envolvido na cadeia, que seja cerealistas, cooperativas, trades, estão financiando os agricultores para que eles consigam fazer as lavouras. E, com certeza, todos esses atrelam junto o seguro das lavouras quando é financiado, porque, como disse, o agricultor não pode correr risco. Ele tem que minimizar. O risco sempre existe, mas vamos dizer assim, ele tem que minimizar os riscos, procurando travar preços futuros, o custo da sua produção, travando o preço futuro de milho ou de qualquer outra cultura, mas travando os preços futuros para, ao menos, cobrir os custos de produção e tentar especular o que ele consiga produzir a mais dos custos do custo de produção, né? Tentar deixar esse produto parado até ele conseguir um preço talvez melhor lá para frente, né? Mas ele tem que cada vez mais olhar seu negócio como uma empresa, diminuir os riscos, né? Que sempre há risco, mas diminuir o risco com seguro, travar preços futuros do custo de produção, para que ele também não consiga ter lucro na sua atividade. Com toda certeza, né? Agora, você que representa aí os cerealistas, claro que vocês também têm contato diretamente com os produtores, né? Qual o sentimento que você está vendo deles aí? Estão mais animados agora com essa segunda safra do que aquela que foi a primeira? O que você pode adiantar para a gente aí dessa visão, dessa lida diretamente com os produtores de milho aí do Estado do Sul? Na verdade, nós tivemos um ano aqui muito caótico, né? Ano passado, a gente perdeu 50% de produtividade em vista do clima, né? Agora sim, o produtor está... O plantador de milho, porque existe o plantador de milho que planta todo ano e existe a pessoa, o agricultor, que arrisca plantar milho. Então, quer dizer, são dois tipos de produtores. Aquele produtor que é plantador de milho, ele tem um sistema de rotação de cultura. Ele usa 30% da área dele para plantar milho. Então, esse produtor sempre vai plantar milho com alta tecnologia e sempre acreditando numa alta produtividade. Este ano, com essa situação, aquele cara que arrisca em plantar milho, que é vamos dizer assim, um aventureiro, porque ele vai mais na onda, porque o preço está bom, esse ano ele se retirou do mercado do milho. Aqueles 10% que há um plantio assim, esporádico, esse cara não vai plantar. Por isso que há uma redução no geral de 30%, que são esses que plantam milho procurando uma alternativa e não tem aquele hábito de fazer rotação de cultura, 30% da área dele como milho todo ano, que ela traz grandes benefícios nas lavouras. Então, o produtor hoje, consciente, ele planta todo ano 30% de sua área, procurando não só preço, mas também outros benefícios que a cultura do milho deixa nas suas lavouras. Então, a preocupação é normal, né? Eu acho que nós temos como dois tipos de plantadores, o consciente faz lavoura sempre,
e aquele esporádico ele vai numa oportunidade de negócio. Carlos Vaccaro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, de explicar um pouquinho mais aí de como fica essa posição aí das instituições a respeito de zerar essa alíquota da importação do milho. A gente vê que é uma medida que pode ser benéfica aí a longo prazo, a gente torce para que isso aconteça e torce também para que não tenha mais intempéries climáticas aí para os produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, dos estados aí que compõem o sul do país, que já sofreram tanto, como você muito bem disse aqui. A gente torce para condições melhores aí para todos continuar produzindo. Quero agradecer você mais uma vez, a sua disponibilidade de estar aqui, de conversar com a gente, de mostrar um pouco mais aí do que é esse setor tão importante da cadeia da produção do milho aqui para o agronegócio brasileiro. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Nós também da SEBRA agradecemos essa oportunidade de colocar um pouquinho nossa visão do mercado do milho, também sobre a alíquota zero, né? Nós estamos sempre à disposição no que nós pudermos ser útil, né? Porque nós entendemos hoje que o milho é uma cadeia extremamente importante. Eu não tenho dúvida que logo, logo nós vamos produzir praticamente igual ao soja, porque vem aumentando cada vez mais e a produtividade também sim. Esperamos que o clima nos ajude, principalmente aqui no sul, no centro-oeste também. Nós sabemos que tem regiões hoje com problemas climáticos também, mas vamos torcer que a gente consiga ganhar em cima da produtividade, não em cima do preço. E é isso que a gente tem que pregar. Nós podemos ter produtividade, mas não precisa ter preço tão alto. Então, o produtor trabalha em cima de ganhos de produtividade. É isso que a gente almeja para que todo mundo possa ter alimentação barata e poder comer também. E a gente sabe o quanto é importante o milho na cadeia produtiva de fabricação de rações para alimentações de aves e suínos no Brasil. Com toda certeza, mais uma vez, muito obrigado. E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É claro que a gente volta a se encontrar aqui na programação do AgroMais. Até lá!